E aí galera, aqui é o Vinícius e nesta aula eu vou mostrar para vocês três tipos de ataques às cifras modernas. No caso, o One-Time Pad e String Ciphers, que foram as cifras que vocês viram nas aulas anteriores. Os ataques que eu vou mostrar são o Bit Flipping e dois tipos de ataques diferentes ao Many Time Pad, que é quando você utiliza o One-Time Pad de forma errada, ou seja, quando você utiliza ele múltiplas vezes com a mesma chave. Então, relembrando alguns conceitos básicos, começando com o One-Time Pad. Para obter o seu ciphertext, você utiliza uma função encrypta, que recebe a chave e a mensagem e faz o shor das duas, e te devolve o ciphertext. E daí, para você obter a sua mensagem, o seu plaintext de volta, você utiliza a função decrypta, que faz o shor da chave com o ciphertext e te devolve a mensagem. Vocês viram na aula de One-Time Pad que ele tem uma propriedade chamada de Perfect Secrecy. Ou seja, ele é matematicamente provado que você não consegue obter nenhuma informação do seu plaintext olhando apenas o ciphertext. Ou seja, ele é inquebrável. E aqui pode parecer uma contradição, porque eu vou fazer um vídeo mostrando ataques às cifras modernas, sendo que o One-Time Pad é inquebrável. Mas, na verdade, isso não é uma contradição, e eu vou mostrar mais para frente por quê. Agora, sobre String Ciphers. A String Cipher ela define uma função PRG que recebe a chave. Essa chave pode ser menor do que a mensagem. E ela devolve como resultado uma keystring, que é basicamente uma chave expandida. A função encrypta e decrypta é exatamente igual ao do One-Time Pad. A única diferença é que você, ao invés de passar a chave como argumento, você vai passar o keystring. E ela vai te retornar o shor de ambos. Então, por causa disso, os ataques que funcionam a essas cifras também vão funcionar a essas cifras, como consequência. Agora, então, vamos começar com o Bit Flipping. Ele consiste, basicamente, em alterar o conteúdo do plaintext sem quebrar a sua cifra. Ou seja, ele supõe que você possui algum conhecimento do seu plaintext. Ele não é um ataque à cifra em si, então ele não é um ataque ao One-Time Pad, ele não é um ataque às String Ciphers, mas sim ao texto. E isso explica aquela suposta contradição do slide passado. Então o Bit Flipping ele não quebra aquele princípio do Perfect Secrecy, porque nesse caso você realmente tem uma informação sobre o plaintext. E o Perfect Secrecy supõe que você não sabe nada. Então, como que ele funciona? Você intercepta um ciphertext, vou chamar aqui de C1. Esse ciphertext é o resultado do shor de uma mensagem, M1, com uma chave. Essa chave é desconhecida por você. Só que você tem alguma informação sobre essa mensagem aqui, seja o conteúdo dela, seja o conteúdo de uma parte dela, seja o padrão dela, qualquer coisa. E o que você quer é produzir um novo ciphertext, que eu vou chamar de C2, que é o resultado do shor de uma nova mensagem com a mesma chave. Só que você não possui essa chave, então como que você faz isso? Tem um truquezinho. Suponha então que você faça o shor de C1, que é uma coisa que você sabe, com M1, que é uma coisa que você também sabe, com M2, que é a mensagem aqui que você quer produzir como resultado. O que isso vai te dar? O C1 você pode substituir por isso daqui, que é a própria definição dele aqui em cima. O restante eu mantive igual. Nesse caso aqui, eu troquei o M1 com o K, porque o shor tem essa propriedade de que a ordem dos fatores aqui não altera o resultado. Então eu só fiz M1, shor M1, e o K eu deixei aqui. Agora, qual que é o resultado do shor de uma coisa com ela mesma? Eu vou desenhar aqui a tabela verdade do shor para vocês lembrarem. O shor de 0 com 0 dá 0, o shor de 0 com 1 dá 1, o shor de 1 com 0 também dá 1, e o shor de 1 com 1 dá 0. Então, vocês podem ver aqui que essa diagonal aqui
é o shor de um byte por ele mesmo. Ele sempre dá zero. Ou seja, o resultado disso daqui vai dar zero. Exatamente igual ao que eu coloquei aqui. Eu coloquei 0 elevado a n, porque n é o tamanho da mensagem, então você vai ter uma sequência de vários zeros. Correto? Porém, qual que é o resultado de um shor? Qual que é o resultado disso daqui? O shor de uma coisa com zero. Vocês podem ver aqui nessa coluna aqui. Nessa linha, desculpa. Vocês podem ver nessa linha. O shor de 0 com 0 dá 0 e o shor de 0 com 1 dá 1. Ou seja, o shor de 0 com alguma coisa produz como resultado alguma coisa. A mesma coisa. Então, o zero aqui é como se eu cancelasse ele. Ele sai da equação. Então, como resultado, eu obtenho somente isso daqui. E isso daqui é exatamente igual ao C2, que era o que eu queria aqui em cima. Vocês podem conferir que esses dois aqui são exatamente iguais. Ou seja, eu obtive o C2 que eu desejava como resultado. Esse é o ataque. Então, como consequência, o destinatário desse ciphertext modificado, ele a princípio não consegue perceber essa alteração que eu fiz. Então, essa que é a vantagem desse ataque. Ele é bastante útil em mensagens que possuem um padrão conhecido, como, por exemplo, protocolos públicos. A gente tem o protocolo de e-mail, que é bastante conhecido, e que ele possui padrões, ele possui vários campos que tem sempre o mesmo tamanho. Por exemplo, se você tem o campo do remetente, o campo do destinatário, o campo do conteúdo da mensagem, e caso você saiba o conteúdo de algum desses campos, por exemplo, você saiba quem que enviou esse e-mail, você consegue alterar essa mensagem, enviar para a pessoa, para o destinatário, sem que o destinatário saiba que você fez essa alteração. Ou então, onde é somente possível deduzir informações. Você não tem certeza do conteúdo, mas você consegue supor algumas coisas e, com base nisso, tentar modificar por tentativa e erro mesmo. Caso a mensagem original não seja conhecida, em alguns casos também é possível utilizar essa técnica. Como, por exemplo, em situações onde o conteúdo do plaintext altera algum estado do software. E daí você tenta fazer essa alteração, verifica qual que é o estado desse software, qual que é a saída que ele produz, e continua tentando até você produzir o resultado que você queria. Por exemplo, você tem um software que verifica um login, ele recebe um ciphertext do nome de usuário e senha, e verifica se esse nome de usuário é, por exemplo, um admin. Caso seja admin, ele dá privilégio de admin para a pessoa. Então você conseguiria supor mais ou menos onde que está a posição do nome do usuário, modificar ela para que seja um admin, e você conseguiria acesso a esse login, acesso a privilégio de admin, sendo que você não deveria ter. Agora então eu vou demonstrar na prática como que é feito o bit flipping. Para isso eu fiz esse pequeno desafio aqui. Ele diz que o ciphertext abaixo foi interceptado de um usuário chamado Lucas, que tentava enviar um e-mail a outra pessoa. E sabe-se que protocolos de e-mail possuem o seguinte padrão: from, remetente, aqui iria no caso o nome do Lucas, to, destinatário, aqui iria o nome do destinatário, content seria o conteúdo do e-mail. Aqui a gente está fazendo uma simplificação, porque os protocolos de e-mail na realidade aqui iria o e-mail da pessoa e haveria mais campos ali embaixo que teriam mais informações, mas essa simplificação é realmente para facilitar a demonstração aqui do ataque. Então aqui embaixo tem o ciphertext. Ele é uma sequência de vários bytes representados em hexadecimal. Então isso daqui é um hexadecimal, é o AE, então o 95 é outro, o 66 é outro, e etc. Então é uma sequência de vários bytes. Eu vou então copiar ele. Vou abrir o interpretador aqui do Python.
E dentro dessa pasta aqui eu tenho uma função chamada shore, que realiza o shore entre duas mensagens do tipo byte array. Então eu vou importar essa função. Eu vou atribuir o ciphertext que eu copiei para essa variável aqui, só que antes eu vou fazer uma transformação de hexadecimal para byte array. Então eu vou utilizar essa função aqui, fromX. Eu vou colar aqui o ciphertext que eu copiei e pronto. Agora, por exemplo, se eu quiser saber qual que é o byte da posição, por exemplo, 5 do ciphertext, ele vai me retornar que é 45. E é assim que funciona o byte array do Python. Agora, eu vou colocar aqui numa variável chamada plaintext qual seria o formato do que eu conheço do meu ciphertext. Então seria uma coisa mais ou menos assim: from Lucas, porque eu sei que o repetente é o Lucas, /n, que seria a quebra de linha, to destinatário, que eu não conheço, e o restante do plaintext eu também não conheço. Então, por enquanto, eu só vou colocar isso. Agora, eu preciso saber exatamente qual que é a posição do ciphertext que contém esse nome aqui, Lucas. Então, para isso, eu vou utilizar aqui uma função do Python chamada index e vou pedir para ele qual que é a posição do nome Lucas no plaintext. Ele está me retornando que é 6. Então, se eu fizer aqui plaintext, se eu pedir para ele tudo que está da posição 6 até a posição 10, 10 porque eu coloquei 11, mas o Python trunca pelo último valor, então na verdade é do 6 ao 10. Ele vai me retornar Lucas, que é exatamente o que eu queria. Então, voltando aqui no slide, o que a gente precisa fazer é isso daqui. A gente precisa fazer o shore do C1, do ciphertext, com o M1, que no caso seria o Lucas, e com o M2, que no caso seria o nome de outra pessoa que eu quisesse colocar no lugar ali do nome do Lucas. Então, vamos fazer isso. Ciphertext, da posição 6 até o 11, vai ser, na verdade, o shore entre o próprio ciphertext, na mesma posição, e o shore entre Lucas e um outro nome que eu queira, por exemplo, Mário. Esses dois nomes necessariamente precisam ser do mesmo tamanho, senão eu vou estar fazendo shore de outra parte do ciphertext que eu não quero modificar. Então, realmente preciso garantir que a modificação que eu faça seja do mesmo tamanho, sempre. Ok, foi feito, eu fiz a modificação que eu queria. Agora eu preciso, eu não tenho, eu como atacante não tenho como ter certeza de que essa modificação realmente funcionou, de que eu modifiquei o lugar que eu queria. Só quem poderia verificar isso, na realidade, só quem teria acesso ao plaintext seria o destinatário, porque ele que possui a chave. Mas, para mostrar para vocês que o ataque realmente funcionou, eu deixei separado aqui embaixo então a chave que foi utilizada para encriptar aqui. Eu vou copiar ela, vou atribuir a essa variável chave aqui, então, de novo transformando para um byte array. Aí eu vou obter o meu plaintext fazendo o shore da chave com o ciphertext. Só que esse plaintext, essa função shore, ela retorna um tipo byte, tipo bytes. E eu preciso transformar isso para string, ou seja, eu preciso decodificar isso. Então eu vou utilizar essa função aqui decode, e eu utilizei no caso a codificação UTF-8, então eu vou também decodificar usando o UTF-8. Agora eu posso imprimir o resultado do plaintext. E esse é o resultado. Esse seria o que o destinatário receberia do remetente. A gente pode ver aqui que eu consegui realmente modificar o nome. Antes aqui estava Lucas, agora está Mário. Esse é o destinatário, o Adonai. E esse daqui é o conteúdo do e-mail. O UntimePad e String Cipher são vulneráveis a bit flipping. Então a gente pode ver que o ataque funcionou.
Como que a gente evita o bit flipping? A gente precisa garantir o segundo pilar da criptografia, que foi aquilo que vocês viram lá na primeira aula de criptografia, da introdução. A gente precisa garantir a integridade da mensagem. Ou seja, eu preciso garantir que o destinatário recebeu é exatamente o que o remetente mandou. Como que eu faço isso? Por exemplo, eu poderia calcular o hash do plaintext e enviar esse hash junto com o ciphertext. O que é um hash? De forma simplificada, seria como mais ou menos uma assinatura da mensagem. Então, eu calcularia o hash do meu plaintext, no caso o remetente calcularia o hash do plaintext, ele faria a encriptação, colocaria o hash junto com o ciphertext, e daí o destinatário, quando ele recebesse esse ciphertext, ele teria como verificar através do hash que o conteúdo foi modificado ou não. Porque se ele calcular o hash da parte dele e for diferente do hash que o remetente mandou, ele tem certeza que foi modificado. Caso contrário, ele sabe que não foi. Outro exemplo seria a utilização de um MAC, que é a sigla para Message Authentication Code. Então seria um código que garante tanto a autenticação quanto a integridade da mensagem. Então aqui, como eu expliquei anteriormente, ele garante a integridade e a autenticação, ou seja, a autenticação seria aquele terceiro pilar da criptografia que identifica o remetente e o destinatário. E um exemplo mais comum de MAC que existe é esse daqui, o HMAC. Eu não vou explicar sobre ele, porque não é o intuito do vídeo, mas é uma pesquisa interessante para vocês fazerem. Agora eu vou falar sobre o Manytime Pad. Ele é uma utilização errada do OneTime Pad, ou de string ciphers, para encriptar múltiplas mensagens com a mesma chave. Então, nesse caso, a gente está quebrando aquele princípio do Perfect Secrecy, justamente por utilizar a mesma chave com múltiplas mensagens. A gente não consegue mais garantir o Perfect Secrecy. Quando você faz isso, você permite que um atacante extraia padrões das mensagens, que ele não deveria extrair caso você utilizasse o OneTime Pad da maneira correta. Então, para demonstrar isso, suponha que você tenha duas mensagens, M1 e M2, que foram encriptadas com a chave K. Você faz a encriptação dessas mensagens, você obtém C1, você faz a encriptação da segunda mensagem, obtendo C2. Agora imagina que eu faça o XOR de C1 com C2. Isso daqui é a mesma coisa que M1 XOR K, XOR M2 XOR K, porque isso daqui vem daqui e isso daqui vem daqui, certo? Só que vocês viram anteriormente que quando eu faço o XOR de K com K, isso daqui é a mesma coisa que zero, certo? E zero XOR alguma coisa é aquela mesma coisa. Então é como se eu cancelasse esse K aqui, como se ele sumisse da equação. Então, como resultado, eu tenho somente M1 XOR M2. Ou seja, é como se eu retirasse a encriptação que foi feita na mensagem. Só que somente com M1 XOR M2, a princípio eu não tenho nada. Eu preciso fazer uma manipulação desse resultado aqui para conseguir alguma coisa. Então existem pelo menos dois métodos conhecidos de ataque a essa vulnerabilidade. Eu vou falar sobre o primeiro, quer dizer, eu vou falar sobre os dois, mas eu vou demonstrar apenas o primeiro, que é a utilização de um crib. Um crib é uma coisa que eu já falei antes na aula de rotores, mas eu não dei um nome para ele. O crib nada mais é do que um plaintext conhecido de um determinado ciphertext. Então você interceptou um ciphertext e você supõe que nele existe um determinado plaintext. Então isso daqui é o que a gente chama de crib. E o outro método seria encontrar todos os prováveis espaços das mensagens.
mais para frente eu vou explicar esse ataque, daí vai ficar mais claro isso. Começando então com o crib. Suponha que então eu possuo o shor dos dois ciphertexts lá que eu obtive. Eu suspeito que um crib P esteja presente em uma das mensagens que produziram esse ciphertext, ou seja, M1 ou M2. E daí eu obtenho o resultado de fazer o shor dessas três mensagens aqui, do C1, do C2 e do P. Se o resultado corresponder a um plaintext plausível, eu obtive sucesso. Por que isso? Porque vocês lembram que isso daqui, esse termo aqui, é a mesma coisa que M1 shor M2. E se o P for exatamente igual a M1 ou igual a M2, como resultado eu vou ter M1 ou M2. Como resultado uma das mensagens vai ser cancelada, então só vai sobrar a segunda. Ou seja, eu vou obter um plaintext plausível. E nesse caso isso significa que eu obtive sucesso. E em seguida eu utilizo o contexto do plaintext obtido anteriormente para deduzir um novo crib. Então só para ficar mais claro. Imagina que eu tenho aqui um M1 que seja, sei lá, uma mensagem qualquer. Eu vou colocar aqui uma barra só para indicar que aqui tem uma mensagem. Eu tenho um outro M2, aqui eu tenho uma outra mensagem. Suponha que as duas sejam do mesmo tamanho. Vamos supor que o crib que eu tenho seja esse pedaço aqui da M2, certo? Eu vou fazer o shor do resultado disso com o crib e eu vou obter esse pedaço aqui da M1. Vou obter exatamente esse pedaço da M1. Então, pode ser que dependendo do contexto desse pedaço da M1 que eu obtive, eu consiga deduzir o restante da M1. Consiga deduzir, por exemplo, mais um pedacinho aqui. E daí com esse pedaço eu novamente faço o shor com isso daqui, e daí eu obtenho mais um pedaço aqui da M2. E daí vamos supor que esse pedaço de M2 me permite deduzir mais um pedacinho aqui da M2. Então eu continuo fazendo isso, eu continuo descobrindo novos cribs, e com isso eu consigo eventualmente, ou na sorte, decriptar toda a mensagem, todas as duas mensagens. Esse ataque ele é mais eficiente caso eu possua poucos ciphertexts, porque não é possível de forma eficiente automatizar ele, porque depende muito da sua dedução, depende muito de processos manuais, então ele é mais utilizado quando você tem poucos ciphertexts. Agora uma demonstração desse método. Então eu separei aqui esse desafio. As duas mensagens a seguir foram interceptadas. Sabe-se que os seus autores são membros da frente de engenharia reversa do Ganesh, e suspeita-se que ambas foram encriptadas com a mesma chave, porque claramente o pessoal da engenharia reversa não manja de cripto, né? Brincadeira. Então, você tem aqui o ciphertext 1 e o ciphertext 2. Eu vou copiar os dois e vou novamente abrir o Python aqui, vou limpar a tela primeiro. Vou abrir o Python, vou atribuir o ciphertext 1 a essa variável. Ops, copiei errado. Agora sim. Então eu atribuí o primeiro ciphertext a essa variável C1. Agora eu vou copiar o segundo. Vou atribuir a variável C2. From X. Ok. Agora eu vou obter o shor entre C1 e C2. Eu vou chamar isso daqui de M1x M2. Antes disso eu tenho que importar aquela função do shor, né? Que eu mostrei anteriormente. Então eu vou fazer M1x M2, vai ser o shor entre o C1 e o C2. Ok, obtive o shor. Agora, o próximo passo é deduzir
um crib de alguma dessas duas mensagens aqui. Aqui em cima está dizendo que os autores dessas mensagens são membros da frente de engenharia reversa. Então, um possível crib para alguma dessas mensagens seria a própria engenharia reversa. Vamos tentar isso daí. Então, para isso, eu vou fazer o XOR de M1, quer dizer, do resultado do C1 com C2, e vou colocar aqui, quem sabe, engenharia reversa. Opa, eu obtive um texto que faz sentido. Isso significa que em uma dessas mensagens estava realmente escrito engenharia reversa no começo, e na outra mensagem, a outra mensagem começava assim: Ganesh é um grupo. Ok. Agora, para facilitar, eu vou armazenar esses plaintexts em variáveis, para eu ir incrementando conforme eu vou descobrindo novas coisas. Então, eu vou armazenar aqui no P1 engenharia reversa, e no P2 eu vou armazenar Ganesh é um grupo. E eu também vou guardar numa variável chamada tam o tamanho de cada uma dessas mensagens, para que eu consiga depois continuar a decriptação. Então aqui eu vou usar essa função len, ela vai me retornar o tamanho desse string aqui. Ok. Agora eu preciso continuar deduzindo coisas sobre alguma dessas mensagens aqui. Essa daqui está bem fácil, né? Ganesh é um grupo de extensão. Então eu vou tentar colocar de extensão na frente. Vou fazer o XOR do M1, XOR M2. Da posição, eu vou começar do tam, porque eu quero continuar daqui para frente. Então eu vou colocar tam até o final do texto. E grupo de extensão. Vou colocar aqui de extensão. Opa, obtive mais um texto que faz sentido, que pertence a essa mensagem aqui. Então eu vou continuar, eu vou incrementar aqui, eu vou concatenar na P1 a mensagem que eu obtive, que então seria essa daqui. E vou concatenar no P2 a nova mensagem que eu obtive, que seria essa daqui. Então o P1, por enquanto a gente sabe que é isso, engenharia reversa é estudo full, e P2 a gente sabe que por enquanto é isso, Ganesh é um grupo de extensão. A gente consegue continuar deduzindo o que está escrito aqui na frente. Engenharia reversa estudo full funcionamento, provavelmente. Então eu deduziria que aqui está escrito funcionamento e eu continuaria fazendo esse XOR. No caso eu teria que continuar incrementando o tam, né? Então eu vou colocar aqui tam mais igual a isso daqui. Então eu vou ter um novo tam, aí eu faria um novo XOR aqui com esse novo tam e colocaria aqui funcionamento. Isso daqui eu já deduzo que é uma palavra, então eu já vou colocar um espaço aqui na frente. E de novo eu obtive uma coisa que faz sentido, que pertence a essa mensagem aqui. Então Ganesh é um grupo de extensão focado em S. Então eu vou incrementar aqui. E vou incrementar no P1 também. O que eu obtive já. Então o P1 por enquanto eu sei que é isso, e o P2 por enquanto eu sei que é isso. Eu não vou continuar esse ataque, porque senão ele vai ficar muito extenso. Tinha mais coisa escrita aqui na frente, mas vocês podem tentar em casa, e se tiverem qualquer dúvida, fique à vontade para perguntar. Inclusive coisas do Python também, se tiver alguma coisa aqui do Python que vocês não entenderam, podem perguntar à vontade. Agora eu vou falar um pouco sobre o segundo tipo de ataque ao Many Time Pad, que seria o ataque dos espaços. Para isso a gente precisa lembrar um pouco sobre o que é a tabela ASCII.
Caso você não saiba, a tabela ASCII é um tipo de codificação que permite aos computadores reproduzir caracteres na tela. Então, o computador, na verdade, ele guarda números. E para reproduzir caracteres, ele tem que fazer associação de número com caractere. Então, para isso existe a tabela ASCII, que faz essa codificação. Se você utiliza o Linux, você pode, por exemplo, utilizar esse comando aqui, man ASCII. Ele vai te mostrar toda a tabela ASCII. Então, por exemplo, o caractere com decimal 33 equivale ao... Quer dizer, desculpa. O decimal 33 equivale ao caractere exclamação. O decimal 48 equivale ao caractere 0. O decimal 65 equivale ao caractere A e assim por diante. E aqui ele também te dá os valores em octal e em hexadecimal. Então você tem os 3 valores para cada um dos caracteres da tabela ASCII. Então, voltando aqui, a gente sabe que na tabela ASCII os caracteres maiúsculos de A a Z estão no intervalo 65 e 90, e em binário isso corresponde a esse valor aqui. Você tem 0, 1, 0 e o restante dos caracteres depende o restante dos bits depende do caractere usado aqui. E a gente sabe também que os caracteres minúsculos estão no intervalo 97 e 122 e eles possuem esse padrão. A gente também sabe que o espaço ele é codificado com o decimal 32, que é exatamente igual a esse binário aqui. A gente também sabe que a diferença entre um caractere minúsculo e o equivalente dele em maiúsculo é sempre 32. O que a gente faz com isso? Imagine que você faça um XOR entre qualquer caractere maiúsculo e o caractere espaço. Esse XOR ele está representado aqui. O XOR de 0 com 0 vocês sabem que dá 0, o XOR de 1 com 0 vocês sabem que dá 1, de 1 com 1 vocês sabem que dá 0 e o restante aqui não importa. Pode ser qualquer número aqui. Então, você sabe que o resultado do XOR de qualquer caractere maiúsculo com espaço vai ter esse valor aqui em binário, ou seja, ele vai estar nesse intervalo de 97 a 122, que é exatamente o mesmo intervalo dos caracteres minúsculos. Ou seja, essa posição aqui esse bit, ele é sempre trocado quando eu faço um XOR com espaço. Então eu estou sempre ou subtraindo ou incrementando o 32 desse valor. Isso vai ficar também evidente aqui, no caso de eu ter um caractere minúsculo. Eu tenho, só comparando, a única coisa que muda aqui entre os dois é esse 1 aqui, que nesse caso é 0 e nesse caso é 1. Então, novamente, se eu faço o XOR de um caractere minúsculo com espaço, eu vou cair nesse intervalo, que é exatamente o intervalo dos caracteres maiúsculos. Então, eu estou trocando o case do caractere. Então, eu vou demonstrar isso aqui no Python. Se eu faço o XOR de A minúsculo com o caractere espaço, isso vai me retornar o A maiúsculo. Do A maiúsculo com espaço, isso vai retornar o A minúsculo. Do B maiúsculo, vai me retornar o B minúsculo. E assim por diante. Então, imagina que eu interceptei um conjunto C de N ciphertexts. E o que eu faço com eles é o XOR de todos 2 a 2. Então, eu vou fazer o XOR do primeiro com o segundo, do primeiro com o terceiro, até N, depois do segundo com o terceiro, do segundo com o quarto, até N e assim por diante. E daí, como resultado, eu vou obter isso daqui, que é o XOR de todas as mensagens I e J para todo I diferente de J. Então, eu vou obter pares de mensagens, o XOR delas. Então, os bytes dessas mensagens aqui resultantes, que estiverem no intervalo 65 e 90 ou 97 e 122,
são possíveis espaços, conforme eu expliquei anteriormente. Então nós queremos, o objetivo nosso é procurar pelas posições dessas mensagens cuja frequência de possíveis espaços seja próxima de n. Porque pode acontecer de um short, por exemplo, de uma vírgula com um caractere cair exatamente nesse intervalo aqui. Ou então pode acontecer de um short, de um espaço com uma vírgula não cair nesses caracteres. Então existem essas possibilidades, só que a maior parte das vezes você vai ter short de caractere com espaço. Então você espera que se naquela posição tem um espaço, a frequência desses intervalos aqui vai ser próxima de n, naquela posição específica. Se você conseguir confirmar isso, então você pode supor com uma alta probabilidade de que naquela posição realmente tem um espaço. Então, para todas as mensagens, vamos supor que é uma mensagem K, se você sabe que em determinada posição P existe um espaço, então é possível obter essa posição da chave também. Você pega o ciphertext correspondente da mensagem K, você faz o short dela naquela posição com o caractere espaço, e como consequência você obtém de volta a chave a chave K na posição P. E daí você faz isso para várias posições diferentes e você obtém a chave em várias posições diferentes também. Obviamente não é possível obter a chave em todas as posições, porque mesmo tendo várias mensagens, você não vai ter espaço preenchendo a mensagem inteira. Você vai ter espaço em posições específicas. Então esse ataque vai ser mais eficiente quanto maior for esse n aqui. Se você tem um n, por exemplo, 10, já é uma quantidade bastante suficiente para descobrir várias posições dessa chave. E daí o restante das posições que você não descobriu é possível muitas vezes deduzir pelo contexto, inclusive conforme a gente fez nos ataques anteriores. Então, como eu expliquei anteriormente, ele é mais eficiente caso você possua mais ciphertexts, não somente por causa da quantidade de ciphertext em si, mas pelo fato de que você consegue automatizar ele. Diferentemente do ataque anterior, do Crib, que você não consegue automatizar. Então você utiliza mais o Crib quando você possui poucas mensagens, e você utiliza esse ataque quando você possui mais mensagens. Então eu vou deixar esse ataque para vocês como um desafio. Eu vou colocar ele num SHA lá do CTF, e eu espero que vocês consigam fazer. Qualquer dúvida com Python, então qualquer dúvida com o ataque em si, podem me perguntar sem problema nenhum. Só que para facilitar, eu vou disponibilizar para vocês essas 3 funções aqui, que essa primeira ela recebe como argumento 2 ciphertexts, o cipher1 e o cipher2. Esses ciphertexts eles precisam ser strings representadas em hexadecimal, então elas precisam necessariamente estar nesse formato aqui. E essa função ela vai calcular a frequência em que foram encontrados possíveis espaços em cada uma das posições das strings cipher1 e cipher2. Quer dizer, na verdade do resultado do XOR entre elas. Então ele vai retornar essa lista aqui de frequências, onde cada posição dela vai ser 0, ou seja, eu não encontrei um espaço, ou então 1, quer dizer, eu encontrei um espaço. E daí essas outras funções aqui de baixo, elas são usadas pela função de cima. A primeira dela somente verifica se aquele número ASCII que ela recebeu é um possível espaço. E essa outra de baixo aqui somente faz o XOR entre 2 mensagens. Ambas têm que estar em formato de bytes, o formato de bytes do Python. E é isso. Vocês podem utilizar essas funções e o restante eu espero que vocês consigam codificar. Então é isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado da aula e até mais.